mais uma live topzera. Entretenimento, convidados especiais, opiniões, um bate-papo inteligente, comentários, conteúdo e muito mais. Venha e faça parte dessa galera. Acesse nossas redes sociais e fique conectado com a gente. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, Entra no ar, Live FJU. Sejam muito bem-vindos. Fala galera, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao live mais topzera, que é o Live FJU. E cara, eu tenho algo já de início muito interessante para falar com você. Olha o que eu tenho em mãos. Um porta-retrato, né? Hoje em dia não é mais tão usual como antes, mas outrora já foi. Geralmente a pessoa coloca foto de momentos felizes, de momentos alegres, mas o porta-retrato, ele sempre tem o verso. E o que nós queremos dizer com isso? Quem olha para você nas baladas, no meio dos seus amigos, se divertindo, muitas vezes não imagina o que está aí dentro de você. E é um pouco sobre isso que nós iremos falar no Live FJU de hoje. Até mesmo porque, se nós fôssemos, por exemplo, tirar uma foto do seu interior, o que teria nessa foto? Um vazio, uma tristeza, um desejo de morrer? Mas deixa eu te fazer entender o seguinte, ainda que sejam alguma dessas coisas citadas que esteja aí dentro, é por isso que você precisa ficar ligado conosco, porque você vai acompanhar depoimentos de jovens que se superaram, que um dia carregaram alguns desses sentimentos dentro de si, mas hoje deram a volta por cima através da fé e hoje são um verdadeiro exemplo de superação. Eu convido você a ficar coladinho conosco, até mesmo porque não tem como colar com a Força Jovem e se dar mal. Pelo contrário, quem cola com a gente se dá bem. Então aquela missão diária que não pode ficar de lado. Você vai pegar esse link ou do YouTube ou do Instagram e vai espalhar para geral, para os seus amigos, para os seus colegas, amigos do trabalho, porque quem você menos imagina é quem mais precisa. E se você é aqui de São Paulo, você vai convidar esse seu conhecido a sintonizar no canal 10.1. Hoje aqui na nossa sala de entrevistas, eu ultimamente não tenho nem chamado muito de sala de entrevistas, mas de vitrine da superação. Eu tenho o Jefferson e a Nathalie. E aí, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, pastor. E aí, vamos compartilhar com essa galera topzera essas histórias aí de superação? Vamos sim, senhor. Ah, então tá certo. Galera, fica ligadinho, vamos ao intervalo. É muito breve, é pai e bola, daqui pra ali. É bem rápido, já voltamos. Você está assistindo Live FJU. Muitos creem em Deus, mas vivem uma vida diferente do que está prometido em sua palavra. Por quê? Até quando ficarão indefinidos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal, sigam-no. Nossa vida é resultado não apenas do Deus que cremos, mas do que servimos. Em julho, a maior campanha para a transformação de sua vida. Fogueira Santa no Monte Carmelo. Lugar de decisão. De segunda a sexta-feira, direto do Templo de Salomão, a oração da meia-noite. Ao vivo, bispos e pastores clamarão a Deus com você e por você. Participe a partir das 23h30. Pela TV Templo, canal 10.1 na Grande São Paulo. CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia e páginas oficiais da Universal no Facebook e YouTube.
Voltamos a apresentar Live FJU. Estamos de volta com todos vocês e vamos começar a trocar uma ideia. Jefferson, eu vou começar por você. Jefferson, geralmente quando nós vamos falar a respeito dos jovens que chegam aqui no Live FJU, né, Jefferson e Nathalie, são jovens que tiveram um passado muito triste e sofrimento e, através da fé, se superaram. Conta um pouco de quem era o Jefferson, como foi o Jefferson no passado, para que a galera que está em casa consiga se identificar e saber o que você superou. Minha vida, pastor, ela começou a ser destruída por conta de problemas familiares, por conta que a minha família ela se separou, né? O meu pai foi embora de casa muito cedo. Então Quantos anos você tinha quando ele foi embora? 10 anos, pastor. Tinha 10 anos quando ele foi embora de casa. Minha mãe, por conta que ela achava que as brigas que eles tinham, ela era presa demais, então quando ele foi embora, ela começou a sair, querer curtir a vida dela. E ela me deixou de lado por conta que eu era muito pequeno, eu ficava mais sozinho dentro de casa do que com os meus familiares. Quando era dia de ficar com meu pai, ele também queria sair, também na casa dele eu ficava sozinho. Então eu comecei a sair, mesmo pequeno, eu comecei a sair para o bairro da cidade e conheci o tráfico, pastor. Então quando ele me acolheu, então tudo que eu queria ter dentro de casa, eu tinha dentro do tráfico, que era... Isso aí que você falou foi muito interessante. Agora, você falou uma coisa que me deixou curioso. Eles se separaram, você tinha 10 anos de idade. Mas até essa idade, como que era o convívio dos dois em relação a você? Como que era ali o ambiente familiar? Era um ambiente cheio de briga, né, pastor? Porque o meu pai, desde que eu me entendo como gente, ele servia os encostos. Então, meu pai é pai de santo. Então, eu sempre via o meu pai fazendo trabalhos e dentro desses trabalhos acabava gerando discussões com a minha mãe, brigas com o meu irmão. Então, era totalmente destruído. Então, no fundo, ela não aceitava, vamos dizer, essa opção religiosa que ele fez. E por conta disso, aconteciam as brigas. Não, por conta que ele tinha mais opções e ela queria seguir uma religião e ele outra, tinha muitas brigas, e ela não aceitava. Aí geravam os conflitos. Exatamente, pastor. Então, com 10 anos, vamos dizer que você se jogou no mundão e o mundão te recebeu de braços abertos. Exatamente, pastor. Tudo que eu queria dentro da minha casa, eu encontrei no mundo, pastor. Para preencher um vazio familiar, eu comecei a preencher com o tráfico, usando drogas. Com 12 anos de idade, eu já comecei a gerência do tráfico, pastor, porque eu me entreguei de corpo e alma, pastor. Já que eu não tinha nada em casa, eu também não tinha nada a perder no mundo. Então foi quando eu engrenei no tráfico, comecei a gerência na cidade. Aí eu comecei a ter vazio dentro de mim e me tornar uma pessoa muito rancorosa. Eu tinha ódio das pessoas. Quando eu via as pessoas, exemplo, jovens que chegavam no tráfico para usar e tinha uma família, eu ficava com ódio dentro de mim, aonde eu tinha vontade de tirar minha própria vida, eu tinha depressão. Então isso me causou uma revolta muito grande e culpando a família. Isso que você falou é importante, inclusive eu quero fazer um alerta. Olha como são as coisas, né? Ele veio de uma família destruída, desestruturada, uma família que não dava a ele o que ele mais precisava, que era atenção. E aí você tem um problema familiar, o problema do casamento dos pais, o problema da solidão. Olha quantos problemas com uma criança. Ele era uma criança de 10 anos. E aí o que fica evidente é o quanto nós, antes de julgarmos, nós temos que entender o porquê aquele jovem, aquele adolescente, ele se comporta daquela maneira. Porque para e pensa, com 12 anos, ele já gerenciava o tráfico. Tamanha entrega por parte dele é o que ele passou a fazer. Então, antes de julgar, por isso que um dos lemas da Força Jovem é o não te julgo, te ajudo. Porque antes de julgar alguém, nós precisamos entender o porquê aquele adolescente, aquele jovem, está se comportando daquela maneira. É muito fácil pegar e apontar o dedo. O difícil é procurar entender. Bom, vamos lá, por que é que esse jovem está se comportando dessa maneira? Tá certo, olha, o jovem com tão pouca idade está roubando, está usando drogas, mas você acabou de acompanhar ele falar que ele era vazio.
que ele não tinha perspectiva. Inclusive que ele tinha raiva de outros jovens que iam consumir as drogas, mas tinham família. Mas mesmo tendo família, a ida deles lá, na biqueira, vamos dizer assim, era porque eles tinham um vazio. Então quer dizer que você tinha depressão. Chegou a tentar suicídio alguma vez? Ou eram apenas pensamentos que passavam pela sua cabeça? Cheguei a tentar algumas vezes, mas eu não tinha a coragem de fazer o que era necessário. Eu já tomei alguns remédios, mas mesmo tempo que eu queria tirar a minha vida, mas eu também queria ter a oportunidade de mudar, porém eu não encontrava um caminho. É como a gente sempre fala, né, Jefferson, no projeto Help da Força Jovem, que faz o trabalho, né? Porque a Força Jovem, ela tem vários projetos, um deles o projeto Help, que trabalha com jovens depressivos, ansiosos. Então é uma coisa que geralmente a gente fala, que no fundo, o jovem ele não quer tirar a vida, ele quer tirar a dor que tem dentro dele. Mas esgotadas todas as possibilidades que até então ele achava que eram as únicas, ele começa a enveredar por esse caminho. Então quer dizer que você mergulhou no tráfico, na gerência, e como que foi viver uma adolescência no meio de tantas opções e tantas escolhas erradas? Pastor, a princípio eu tinha uma felicidade momentânea, né? Quando eu estava com pessoas, eu conquistava mulheres, conquistava dinheiro, carro, porém eu não tinha uma felicidade que eu sempre quis ter. Então assim, eu sempre procurei encontrar em pessoas o que eu não tinha. Então eu me relacionava com muitas pessoas até o momento que nós, por conta de estar no tráfico, eu cometi coisas que não fizeram bem para mim, mas eu tive que fazer por conta que eu já estava na gerência. Então eu já tinha responsabilidades e eu tinha que cumprir com aquelas responsabilidades. Então eu acabei cometendo crimes, muitos assaltos, porém a depressão, ela cada vez aumentava mais dentro de mim, ao ponto que eu comecei a me automutilar. Então toda vez que eu usava droga, quando eu voltava para casa, me dava aquele desejo de me cortar. Então eu me cortava, eu me queimava. Então isso só foi aumentando, pastor, só foi aumentando cada vez mais. As dificuldades de raciocínio, eu já não conseguia pensar mais no que estava fazendo. Tudo estava se fechando, o mundo se fechou para mim. Então eu começava a beber demais, a já não ter mais vontade de estar na sociedade, só queria estar isolado por conta do perigo que eu corria na rua por conta das facções rivais. Então eu já não tinha mais vontade de nada. Então, pelo que você deixou claro agora, Jefferson, foi algo que aumentava cada vez mais. Mas as pessoas ali do seu círculo de amizades, pessoas que traficavam com você, seus amigos, eles imaginavam que você era assim? Não, pastor, porque eu nunca demonstrei para ninguém isso. Quando eu estava sozinho, eu era uma pessoa. Quando eu estava com eles, eu me tornava outra pessoa. Como o senhor acabou de mencionar no começo. Do porta-retrato. Exatamente, pastor. Eu tentava fazer com que eles me enxergassem uma pessoa diferenciada no meio deles, que tinha resposta para tudo, atitude para tudo. O cara. Eu era o cara, eu achava que eu era, pastor. Mas tem até aquela música, esse cara sou eu. Exatamente, você procurava pastor. se comportar assim. Exatamente. Perante eles eu achava que eu era desse jeito, mas na verdade quando a porta do meu quarto fechava, eu era uma pessoa vazia, que chorava, procurava caminhos para sair da situação que eu estava, mas eu não tinha força. Porque eu dormia de uma maneira, quando eu acordava e eu olhava para minha família, eu não via estrutura, eu não via em quem me apoiar. Não via esperança. Exatamente. Será que esse não é o seu nome? Vazio, aparência, como exemplo no início do porta-retrato. Ninguém, por exemplo, expõe uma foto triste. Você já chegou na casa de alguém que tinha um porta-retrato com a pessoa com a cara de depressiva, de que tá ali dias sem dormir? Você já teve essa experiência? Não, senhor. Já teve essa experiência? Geralmente você chega na casa da pessoa, é uma foto em que a pessoa tá alegre, sorrindo, e não é a sua vida. Não é assim que tem sido. Você tá ali na balada, tá ali com os amigos, curtindo, e quem olha para você
é como os amigos do Jefferson olhavam para ele. Pô, esse aí é o cara, esse é o pegador, esse aí é o gerente da biqueira. Mas ninguém que estava ao redor dele imaginava o vazio que ele tinha. Então, no fundo, o nome dele não era Jefferson, o nome dele era vazio. O nome dele era vontade de morrer. O nome dele era não quero mais existir. Mas hoje ele não é mais assim. Hoje houve uma troca. Até então, quando ele viveu tudo que ele está contando, o altar dele, ou seja, o refúgio dele, aquilo que ele confiava e se entregava, eram todas as opções que ele fez. As drogas, o tráfico, os vícios, a noite e uma vida de aparência. Mas daqui a pouquinho ele vai nos contar qual foi a decisão que ele tomou que mudou a história da vida dele. É só você parar e pensar, você que está acompanhando o programa até aqui, a vida dele estava em declínio, indo de mal a pior e cada vez mais para o buraco. Mas houve um momento que uma decisão que ele tomou fez com que o rumo da vida dele mudasse. A vida dele estava indo para o buraco, para o abismo, de mal a pior. Mas uma decisão que ele tomou fez a vida dele decolar e sair daquela situação. Nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos e o Jefferson vai compartilhar conosco, afinal de contas, o que ele fez para que tudo isso mudasse. E ao invés de uma vida de aparência, ele passasse a viver uma vida de realização. Vamos a esse intervalo, voltamos já. Você está assistindo Live FJU. A Força Jovem Universal tem inúmeras atividades e uma delas pode ser a sua cara. Olha só. Para aqueles que gostam de arte, temos a companhia de teatro, grupos de dança e até mesmo bandas. E levamos o seu talento para o grande público através dos nossos eventos. Já para quem gosta de esportes, temos torneios de diversas modalidades, como futsal, vôlei, artes marciais e entre outras atividades. Para aqueles que gostam de focar nos estudos, temos um projeto que oferece palestras, oficinas de línguas estrangeiras, de informática, empreendedorismo e muito mais. Com o lema Não Te Julgo, Te Ajudo, o projeto HELP tem ajudado milhares de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão, automutilação, complexos e até mesmo pensamentos e tentativas de suicídio, levando uma palavra de fé, força e esperança a quem precisa. E também temos aquelas ações sociais que levam a alegria e esperança para as crianças em orfanatos, idosos em asilos e hospitais. Toda semana temos uma reunião especial para você que quer estreitar o seu relacionamento com Deus, focando especificamente no Espírito Santo. Essa é a reunião do Algo a Mais. E claro, todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Aqui encontramos nossos amigos e fazemos novos. Uma tarde com muita animação, levando uma palavra certa, clara e objetiva. O nosso foco principal é salvar vidas através de todas as nossas atividades e fazer com que jovens tenham o seu encontro real e verdadeiro com Deus. Está vendo só como nosso trabalho é importante? Então você é ou conhece algum jovem que tem acima de 15 anos? Procure hoje mesmo um jovem da FJU para ingressar ainda hoje na Força Jovem Universal. FJU, nós esperamos por você! Fala galera, tudo certo? Vem cá, o que você tem feito nos seus finais de semana? E sem novidade, está um marasmo. Então não perca mais tempo. Venho aqui para te fazer um convite especial. Todos os fins de semana temos um Encontro Jovem FJU, com muita animação, muita música e principalmente uma palavra amiga, que obedecendo o que é orientado, pode mudar a sua vida.
Ou procure um polo da FJU mais próximo de você no nosso site, forçajovemuniversal.com. Vem pra FJU ficar juntos e misturados. Hashtag Vem pra FJU. Hashtag Ficar Juntos e Misturados. Mas você se ajoelha aqui e fala, tá aqui, meu Deus, eu quero ser como essa terra. Que o Senhor possa edificar uma igreja, a tua obra, através da minha vida. Eis-me, você vai fazer isso aqui no altar de Deus, que é essa pedra. Fala galera, agora é a hora de contar a superação, né, Jefferson? Porque só essa primeira parte acho que já daria um livro de terror. Mas nós agora iremos entender que atitude que você tomou que fez tudo mudar. Qual foi o fundo do poço, Jefferson? Pastor, o fundo do poço foi quando eu abandonei o tráfico por conta do que meu filho nasceu, mas o uso da droga ele aumentou cada vez mais, até o ponto que eu cheguei a parar na Cracolândia. Ali eu conheci o crack. Então ali foi aonde chegou ao limite da minha vida. Perdi tudo, pastor. Perdi um restinho de esperança que eu tinha, eu perdi ali, por conta que quando eu olhava para minha situação, eu já não via mais saída. Eu me tornei literalmente um zumbi. Não dormia mais, não me alimentava mais. Até o alimento que às vezes eu ganhava na rua, eu trocava para usar a droga. Então eu já não conseguia mais ter força. Ali eu perdi tudo. Ali foi realmente o fundo do poço. Então você chegou a viver, como às vezes é noticiado, quando às vezes emissoras de televisão filmam lá na Cracolândia, aquelas pessoas que quem olha para elas dizem, para isso não tem jeito. Então era ali que você estava, ali foi seu fundo de poço? Exatamente, pastor. Por diversas vezes eu vi a reportagem, depois que eu já tomei uma decisão, eu vi a reportagem na televisão e eu comentava com a minha esposa. Ah, você já chegou a sair em alguma reportagem? Não, eu via na televisão. Passando ali, filmando os usuários. Só que eu não me imaginava que um dia eu estaria ali. Então eu fui parar naquele lugar. Então eu já não tinha mais solução para os meus problemas. Quando você estava ali, o que passava na sua cabeça? Quais eram os seus pensamentos? Quando você estava ali acordando, olhava ao seu redor, vários usuários de crack, você um deles, o que passava na sua cabeça, Jefferson? O que eu estou fazendo aqui? Era um pensamento que eu tinha constante. Só que quando eu olhava para a situação que eu me coloquei, eu tinha vergonha de voltar para a sociedade. Então, automaticamente, já procurava uma maneira de poder usar a droga novamente para aquilo passar. Para fugir da realidade. Exatamente. Novamente. Viver num estágio de carência, pastor. Assim, porque a droga, ela supria a minha carência que eu tinha. Então, aquilo ali ficou automático. Era de manhã, de tarde, de noite. E como tudo isso mudou? Quando eu tomei a decisão, pastor, por conta que eu servia um altar, que era do tráfico, do mundo, de depressões, de carência de família. Quando eu tomei a decisão de trocar esse altar e aceitar um convite que me fizeram, por conta que eu fui para uma cidade, eu fiz um tráfico e por conta disso eu fui parar na outra cidade, né? Um roubo também. E eu recebi um convite do Força Jovem para poder estar indo numa reunião deles. E aí eu fui. Aí ali me apresentaram o altar. Ali é onde me disseram que se eu colocasse a minha vida de fato e verdade, eu poderia mudar a minha situação. A princípio eu não acreditei muito, né, pastor? Por conta que eu já... Achou que era um caô da galera. Exatamente, porque eles eram felizes demais. Eu não acreditava que eu poderia ter felicidade. Porque eu já procurei felicidade em tudo que o mundo me deu. Eu não encontrei, por que eu ia encontrar ali no altar? Eu não entendia o que ele estava querendo dizer. Porém... Você não entendia, vamos dizer, tanta felicidade sem drogas, né? Exatamente. Ninguém estava doidão, ninguém estava ali sob o uso de entorpecentes e felizes. Ao mesmo tempo que isso chamou a sua atenção, o que mais despertou em você? O desejo de mudar, pastor.
eu lembrei daquelas vezes que eu estava com depressão em casa e me perguntava que por quê? Por que eu estou vivendo isso? Eu quero mudar. Então aquele desejo de mudar, a decisão de mudar nasceu dentro de mim, de querer a oportunidade, de ver uma felicidade nas pessoas e querer aquela felicidade para mim, pastor. Então eu tomei a atitude. Foi quando o pastor falou sobre o batismo nas águas, de sepultar a velha criatura, ter uma nova vida com Deus. E eu falei, eu quero conhecer esse Deus que eles estão dizendo, um Deus que muda. Foi quando eu me lancei no altar, pastor. Ali foi aquela famosa frase, ou é ou não é. Exatamente, pastor. E eu quero inclusive convidar você, porque nessa próxima sexta-feira, dia 24, às 11 da noite, lá na João Dias, Avenida Santo Amaro, número 1800, nós teremos a FJU Night do ou é ou não é. Porque uma coisa que o Jefferson falou agora há pouco que me chamou muito a atenção é que quando ele estava lá na Cracolândia, ele não entendia muito o que estava acontecendo ao redor dele e que ele se colocou naquela situação. Então ele entendeu que ele foi parar ali não por culpa de ninguém. E por que isso me chamou a atenção? Porque é normal as pessoas se colocarem na condição de vítima. É normal as pessoas, ao invés de focarem no que elas podem fazer e na decisão que elas têm que tomar, elas focam em culpar alguém pelo que elas estão vivendo. Então ele entendeu que ele foi parar pelas escolhas que ele fez. Ele foi parar na Cracolândia pelas más escolhas que ele fez. Mas quando foi apresentado a ele uma outra saída, para ser mais exato, a verdadeira saída, ali ele teve que tomar uma decisão. Ali, né, Jefferson, você não pôde ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Ali, ou ia, adiante mudava, porque do jeito que estava não poderia ficar. Verdade, pastor, porque eu já tive experiências no mundo. Eu precisava ter uma experiência com Deus, eu precisava ter uma porta de saída. Então, se eu ficasse em cima do muro, ou eu voltava para a vida que eu tinha, ou tentava ter uma vida de qualidade, que era aquilo que estavam me apresentando. Foi quando eu tomei a decisão. Cheguei logo num propósito da Fogueira Santa, aonde estavam dizendo que se eu colocasse o meu tudo no altar, eu receberia o tudo de Deus. Foi quando eu decidi sacrificar tudo que eu tinha. Vendi minhas coisas, minha roupa, mas o mais importante... Mas alguém te disse para fazer isso? Foi uma atitude Não, foi uma decisão minha, porque eu queria ofertar a Deus de alguma maneira, mas como eu não tinha trabalho, eu não tinha como dar uma oferta para Deus. Porque pro tráfico eu já dei dinheiro, pro mundo eu dei dinheiro, bebidas, baladas. Então eu queria dar alguma coisa para Deus. Então eu fui lá, gerei esse valor e coloquei minha força e fui pro altar. Mas não só o econômico, né? O principal que foi sua própria vida. Exatamente. Qual foi seu pedido nessa Fogueira Santa? Mudança, pastor. Queria ter o Espírito Santo. E como foi ter recebido o Espírito Santo, Jefferson? Pastor, hoje minha vida é totalmente transformada, pastor. Tenho felicidade, reconstruí a minha família, tenho paz. Aquilo que eu enxergava que as pessoas tinham, hoje eu tenho, que é a paz de Deus dentro de mim, pastor. E aquele vazio? Não existe mais, pastor. Foi completamente preenchido. Com certeza. E isso está ao seu alcance. É isso que nós queremos que você entenda. Como dizer que uma pessoa não pode mudar? Aqui é um ex-cracudo. Não tem quando você olha aquelas reportagens, aquelas pessoas num estado deplorável, magras. Não sei se vocês repararam, em um momento ele usou a expressão, eu era um zumbi. Olha aqui um ex-zumbi, um ex-usuário de crack. Olha hoje, foca nele por gentileza. Dá um close, né? Como os jovens geralmente usam, né? Aquela expressão trava na pose, né? Quem te viu é o famoso quem te viu, quem te viu. É um fato que não pode ser contestado. Ele trocou de altar. Ele trocou o altar das drogas pelo altar de Deus. Ele deixou a entrega para o mundo de lado e se entregou para aquele que revolucionou a vida dele. E sabe que é o melhor disso tudo? Está ao seu alcance.
se Deus procurasse pessoas perfeitas, você pode ter certeza que nenhum de nós estaremos aqui. Então não importa a vida que você tem vivido até aqui, existe uma saída e uma decisão sua pode te fazer encontrar a verdadeira solução. Mas o Live FJU não acabou, ainda tem histórias de superação muito legais que nós iremos acompanhar, mas nós iremos a um breve intervalo e na volta a gente vai trocar uma ideia com a Nathalie de como foi para ela ter superado, tá? Vamos a esse intervalo, voltamos já já. Você está assistindo Live FJU. Fazer as pazes com alguém não é fácil. Perdoar ou pedir perdão é uma das tarefas mais difíceis. Mas quando conseguimos fazer as pazes, a reconciliação e o perdão trazem alegria e paz. Agora, imagine fazer as pazes com o Altíssimo. Mesmo que você pense não ser merecedor do perdão de Deus, saiba que a sua misericórdia te dá a oportunidade de se voltar a Ele. Para isso, basta uma atitude de humildade e sinceridade diante dele. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia das Pazes com Deus, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal. Mas você se ajoelha aqui e fala, tá aqui, Deus, eu quero ser como essa terra. Que o Senhor possa edificar uma igreja, a tua obra, através da minha vida. Você vai fazer isso aqui no altar de Deus, que é essa pedra. Voltamos a apresentar Live FJU. Seguimos com as histórias de superação. Agora você, Nathalie. Inclusive, vocês dois são casados, né? Sim, senhor. Poxa, obra completa, né? Já já a gente chega nessa parte. Mas e você, Nathalie? Como foi para você superar o que você superou, na verdade? Então, pastor, eu tinha muitos problemas internos dentro de mim. Diferente dele, a minha luta foi totalmente interna. Então, do meu 1 ano de idade até os 13, que foi quando eu conheci o Senhor Jesus, eu sofria muito, com muitas dores constantes no corpo. Eu tinha um problema de saúde que eu tinha dores nos ossos todos do corpo. E nenhum médico descobriu o que era. Chegou a ser desenganada? Cheguei a ser desenganada, porque os médicos não sabiam o que eu tinha. Também em 1 ano eu tive 3 pneumonias, onde eu quase morri. E eu vivia indo no hospital, meu avô me socorria nas madrugadas, ajudava, levava eu e minha mãe para o hospital, e lá eu passava madrugadas e madrugadas, melhorava um pouco, o médico me mandava para casa. Chegava em casa, eu piorava, voltava para o hospital. Então a minha vida do 1 ano até os 13 anos foi só destruição interna. Eu ouvia vultos, via vultos, ouvia vozes. Eu sentia pessoas me tocando à noite, eu não dormia, eu tinha muita insônia, eu tinha muita depressão, eu só chorava. E por conta de eu não ver uma estabilidade na minha família existia muita briga entre os meus pais, minha mãe sofria bastante. Então eu tentava procurar nos amigos da escola, nas amigas, alguém que pudesse suprir aquilo que eu não tinha dentro de casa. Então eu tentava me achegar perto das meninas, eu tentava fazer uma amizade, mas ninguém queria falar comigo. Todos me desprezavam. Então na escola eu vivia chorando, eu sofria muito, eu sempre ia para a diretoria, não porque eu estava fazendo algo de errado, porque eu aprontava. Né? Não, eu sempre ia para a diretoria porque a diretora conversava comigo, porque eu só chorava, pastor. Só chorava. Então, eu imagino que naquela época não tinha muito que tem atualmente de se falar sobre ansiedade, né? É algo que, infelizmente, tem crescido muito no meio dos jovens, as crises de ansiedade. Mas ainda que não fosse com esse nome, crise de ansiedade, você
constantemente ia parar na diretoria chorando. E como que era para você lidar com esse dia a dia de sofrimento? Porque você citou duas dores, a do corpo e a da alma. Qual dessas dores é a que te fazia sofrer mais? A dor da alma, pastor, porque eu não sabia o que eu fazia na terra, eu não tinha sentido de vida. Eu pensava, poxa, quem é Deus? Deus existe? Quem é Jesus? Eu ouço as pessoas falarem, mas eu não sei quem é. Eu falava, poxa, se eu morrer, como que vai ser a minha vida? O que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou ser daqui 30 anos? O que eu vou ser daqui 15 anos? Eu tinha muitas dúvidas. Muitas crises existenciais. Muitas. Eu era muito ansiosa. E o que mais fazia sofrer, assim, era a noite que eu não dormia, pastor. Eu passava a noite em claro. Eu sentia pessoas me tocando, eu sentia pessoas como se tivesse alguém em casa, empurrando uma cadeira, ligando uma torneira, batendo uma porta. Eu ouvia tudo, pastor. Eu passava a madrugada inteira em claro. Chegou a pensar em suicídio ou tentar? Nunca pensei, pastor. Nunca pensei em suicídio, mas era mais o sofrimento. Porque eu não conseguia, eu buscava nas pessoas algo para me alimentar e eu não sabia. Então, a minha função era viver atrás das pessoas da escola. Eu vou fazer uma amizade, vou ficar atrás da amizade. E a minha vida foi girando em torno disso. E como era a frustração de não encontrar a atenção, não encontrar aquilo que você tanto buscava nas pessoas? Aquilo me machucava muito, pastor, porque eu chegava em casa, eu também não tinha. Eu não tinha a minha base. Eu conversava com a minha mãe, mas não era a mesma coisa, né? E minha mãe também, no sofrimento que ela passava, né? Então, uma não tinha o que passar para outra. Então, no fundo, ela não compreendia você. Não conseguia compreender. Ela não entendia que era um mal espiritual que eu estava passando. Ela achava que era por conta das doenças, porque eu sempre fui muito doente, né? Então, ela achava que era por conta das doenças mesmo. Então, ela associava a tristeza às dores físicas. Todas as dores físicas que eu sentia. Isso vai mais um alerta aos pais, aos familiares. Porque às vezes você observa um adolescente, um jovem de 12 anos, 13 anos, 14, 15, você vê ele recluso e você associa aquela reclusão, aquela tristeza, aquela mudança brusca de comportamento como se não fosse nada que merecesse atenção. Mas olha o que a Nathalie falou. O quanto ela sofria. O quanto ela, vamos dizer, era torturada por todas aquelas dores interiores. Então, se você tem na sua casa um jovem, um adolescente que precisa de ajuda, que você percebe nele uma mudança de comportamento, eu quero inclusive que coloque, por gentileza, o número do WhatsApp do Projeto Help, no WhatsApp da FJU, que vai aparecer aqui no rodapé e que você pode mandar uma mensagem. Tem também o e-mail falaí@forçajovemuniversal.com, vai aparecer aqui abaixo também, que você pode mandar um e-mail solicitando uma visita, porque se você diz assim, eu não estou sabendo lidar com meu filho, com meu neto, e eu estou com medo de perdê-lo para a depressão, perdê-lo para a ansiedade, você pode entrar em contato, porque certamente nós vamos ter como ajudar você. E como tudo isso mudou, Nathalie? Então, minha mãe, ela recebeu um convite de uma vizinha. Ela recebeu um jornal e um convite para ir para a igreja. Até então, minha mãe não tinha aceitado. Só que numa madrugada, minha mãe chorando muito, ela ligou a programação, ligou na TV, né, e viu a programação da igreja, 3 horas da manhã. E ali o bispo falou, você que está sofrendo, você que está gemendo, você que quer uma mudança de vida, e ali aquilo foi mexendo dentro dela. Então, ela decidiu ir participar da reunião com a vizinha. Aí se vê a importância da programação, né? Sim. 3 horas da manhã, teve alguém para ouvir sua mãe, né? Porque você afirmou que ela ligou, mas antes dela ligar, tinha alguém ali de prontidão para dar a ela uma palavra que fez toda a diferença. Tinha a vizinha que ela já frequentava um tempo a igreja, então ela entregava o jornal para minha mãe, sempre estava ali conversando com a minha mãe, dando uma assistência. E aí, quando você chegou na igreja, você se entregou, já mergulhou de cabeça, como que foi ter recebido o Espírito Santo? Como foi sua mudança?
Minha mãe começou a me levar, até então eu não queria. Eu era aquela jovem que eu tinha vergonha. Mesmo com todos os problemas interiores, eu tinha vergonha de entrar na igreja. Eu tinha vergonha de falar que eu ia pra igreja. Aquele famoso salto alto no fundo do poço. Tava cheio de problema, precisando, mas ali na pose. E minha mãe sempre firme comigo. Você vai comigo, Nathalie, você não vai ficar em casa. E às vezes eu ia um pouco emburrada, ia chorando, mas eu ia, professor. Uhum. E ali, eu participando da reunião, mesmo não entendendo nada, sofrendo ali, teve alguns jovens do Força Jovem que veio conversar comigo. E eles sempre me convidavam para participar. E eu nunca quis, professor. Eu sempre saía correndo antes de terminar a reunião. Um detalhe no que você tá falando. Eles desistiram de você? Não, senhor. O jovem da Força Jovem é insistente, né? É perseverante, pode falar. Todas as vezes que eu ia pra igreja, eles ficavam lá no fundo da igreja me esperando. Aí eu, não, muito obrigada. Você já planejando como se esquivar deles, né? Só que eu não conseguia correr porque a igreja era pequena e todos os jovens já ficavam na porta. Então você tinha que pedir licença pra passar, eu não poderia. Ia atropelar eles, né? Não podia atropelar. E eu sempre corria, eu falava, não, obrigada. E saía. Só que um dia, um jovem me chamou novamente. Eu creio que foi a última vez. Acho que ele foi pra mim... A derradeira, né? A derradeira. Aí o jovem me falou, vamos participar de uma reunião do Força Jovem amanhã 3 horas. Era uma sexta-feira à noite, né? Amanhã 3 horas eu quero que você vá. Aí eu olhei assim pra minha mãe. Minha mãe falou, não, vai, participa. E eu fui, pastor. E naquele sábado à tarde, vendo aqueles jovens alegres, o pastor pregando, eu falei, poxa, ele me deu uma paz tão grande, pastor, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Porque eu sempre procurei a paz nos outros. Mas ali eu tava ouvindo a palavra de Deus, e ali estava uma paz. Eu entrei na igreja, eu estava em paz. E ali eu fiz uma oração que eu falei, meu Deus, a partir de hoje, eu entrego a minha vida para o Senhor. E ali começou todo o meu processo de libertação. Passou uma semana, não tinha mais dores pelo corpo. Na outra semana, eu dormia muito bem. Eu não ouvia vozes. Eu não precisava das amigas, conversar com as amigas. Eu poderia ter uma amizade, mas para mim, se também não quisesse conversar comigo, não teria problema. Porque ali o Espírito Santo foi preenchido, foi trabalhando dentro de mim. Decidi me batizar nas águas, entregar minha vida para o Senhor Jesus. Comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. E ali Deus foi fazendo toda a obra dentro do meu coração. E como foi ter recebido o Espírito Santo na sua vida? Foi glorioso, pastor. Porque é algo que só quem recebeu sabe. A paz, a alegria, o amor, você sente ser acolhida nos braços do Senhor Jesus. Coisa que no mundo você não consegue ter. Nas amizades você não consegue. Então hoje eu tenho paz, hoje eu tenho felicidade, tenho lutas, tenho guerras, como todo mundo, mas hoje eu sei vencer elas, porque dentro de mim eu estou bem resolvida. Em relação à eternidade, em relação à sua alma? Minha alma, eu posso dizer que hoje eu estou salva. Eu entreguei, todos os dias tenho me mantido salva e não quero olhar mais para trás, pastor, porque só o que a gente sente dentro, só o que a gente passa dentro da gente, a gente sabe que não é fácil. Por que eu perguntei para ela a respeito da certeza da eternidade da alma? Porque hoje é a noite da alma. Vocês reparam que eles falaram muito do sofrimento que eles tiveram nessa vida. É claro, tendo superado através da fé. Trocaram o altar das lágrimas pelo altar de Deus, que é o altar da realização. E hoje eles têm a certeza de que se acontecer alguma coisa e essa vida se findar, acabar, do destino da alma deles. Então quero convidar você que nos acompanha, que tem essa angústia. Além da angústia de não dormir, de estar em meio a dívidas, de estar vivendo em meio a crise de depressão, ansiedade ou outros problemas. Além de tudo isso, a incerteza do destino da sua alma. Eu sei que muitos que nos acompanham, inclusive alguns que já estiveram conosco e não estão mais. E você diz, pastor, eu sei que se eu morrer hoje, eu vou perder minha alma. Mas você não precisa perder a sua alma. Porque essa programação está chegando até você como estender da mão de Deus, te dando mais uma oportunidade. Então, olha o que aconteceu com o Jefferson, olha o que aconteceu com a Nathalie. Olha que transformações gloriosas. E além dessa transformação que eles têm no interior,
eles têm também a certeza de que caso essa vida repentinamente acabe, do destino certo da alma deles. Então você que tem dúvidas em relação ao destino da sua alma, esteja hoje em qualquer igreja universal mais próxima da sua casa, aqui no Templo de Salomão, será às 8 horas da noite, em que o Bispo Macedo vai estar presente daqui a pouquinho, e você vai ter oportunidade não apenas de preencher o seu vazio, como também de sair daqui do templo com essa certeza que é o bem mais precioso que um ser humano pode ter, a certeza da salvação. Nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos falar com a Esther lá no Paraná. Ainda tem um segredinho em relação a eles dois, vocês são casados hoje em dia, não é isso? Até a vida amorosa foi restaurada. Foi tudo restaurado. Daqui a pouquinho vocês contam, muito breve, não vai ter muito tempo, mas daqui a pouquinho vocês contam em breves palavras. Na volta do intervalo nós voltamos trocando uma ideia com a Estela do Paraná. Fica ligadinho, pega esse link, espalha para os seus amigos, porque ainda tem muita coisa legal para você ver e ouvir aqui no Live FJU. Vamos a esse intervalo, voltamos já já. Muitos creem em Deus, mas vivem uma vida diferente do que está prometido em sua palavra. Por quê? Até quando ficarão indefinidos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. E se Baal, sigam-no. Nossa vida é resultado não apenas do Deus que cremos, mas do que servimos. Em julho, a maior campanha para a transformação de sua vida. Fogueira Santa no Monte Carmelo. Lugar de decisão. De segunda a sexta-feira, direto do Templo de Salomão, a oração da meia-noite. Ao vivo, bispos e pastores clamarão a Deus com você e por você. Participe a partir das 23h30. Pela TV Templo, canal 10.1 na Grande São Paulo. CNT, Univer Vídeo, Rede Aleluia e páginas oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Mas você se ajoelha aqui e fala, tá aqui, meu Deus, eu quero ser como essa terra. Que o Senhor possa edificar uma igreja, a tua obra, através da minha vida. Eis-me, você vai fazer isso aqui no altar de Deus, que é essa pedra. Vamos com a Esther agora do Paraná. Nós temos pouquíssimo tempo, mas é tempo suficiente para ela contar o antes e depois dela. E aí, Esther, como que era a velha Esther e hoje como é a nova Esther? O que você superou? Boa tarde, pastor. Então, no meu caso, eu não tive problemas familiares, né? O meu problema era mais comigo mesma. Eu senti um vazio muito grande, né? Eu sempre vim na igreja desde pequena, meus pais sempre me trouxeram. Só que com 11 anos, esse vazio que eu tinha dentro de mim, mesmo desde criança, ele só foi aumentando. Eu me afastei da igreja, porque tudo isso que eu ouvia, as pessoas falando dessa mudança de vida, sobre o Espírito Santo, sobre Deus, para mim era tudo mentira, né? Eu era criança e já pensava desse jeito. Então, nos meus 11 anos eu saí e comecei a me envolver com mais amizades, onde eu me envolvi com drogas, com bebidas, né? Entre essas drogas era maconha, cocaína, né? Em algumas vezes eu usava balinha. Eu me envolvia com muitos rapazes também, né? E tudo isso era para preencher esse vazio. Só que é igual o senhor estava falando do porta-retrato. Eu era assim. Eu fingia ser algo que eu não era. Porque ali na frente dos meus amigos eu era feliz, eu, né, tava sempre ali fazendo piada, eu era
aquela que era melhor. Só que eu chegava em casa e eu tava sozinha. Não tinha ninguém ali comigo. Então você era aquela que fazia todos rirem, mas chorava por dentro. Exato. Ninguém sabia, nunca ninguém me viu chorando, sabe? Eu era aquela que só chorava quando chegava em casa. E aquele vazio, aquela crise existencial de o que eu tô fazendo aqui, por que eu existo, né? E eu ficava me perguntando isso quando eu chegava em casa, esse vazio. E pra tentar preencher esse vazio em casa, né? Além das drogas, das amizades, enfim, eu comecei a me cortar, né? Pra ter aquele alívio que era momentâneo. Mas eu sempre estava me cortando, né? Era nos braços, nas coxas. Enfim, eu sempre estava me cortando, porque aquilo me aliviava de uma certa forma. Só que era tudo momentâneo, né? E pra mim, na minha cabeça, não existia algo assim que fosse me ajudar. Ou seja, aliviava momentaneamente, mas não resolvia. E quando acabava ali o efeito, vamos dizer assim, da automutilação, como que se encontrava a Esther no pós-automutilação? Ah, pastor, era vazia, podre, eu me sentia podre, eu tinha nojo de mim mesma. E o que eu fazia na maioria das vezes era ir dormir para esquecer os problemas, sabe? Esquecer que eu existia, esquecer tudo. Então, eu fazia isso para tentar esquecer que eu tinha uma vida. Como tudo isso mudou? Como que esse passado de drogas, de sofrimento, de automutilação, de dores na alma, como tudo isso mudou? Porque eu tô olhando para a sua imagem e não vejo nenhum semblante de sofrimento, pelo contrário, é o semblante de alguém que é muito feliz. Então, como que a Esther foi desse passado triste para o atual presente de realização? Então, pastor, foi quando eu tentei o suicídio, né? Eu era de madrugada, eu já estava cansada, eu coloquei uma corda no meu pescoço e amarrei, né? E daí eu pulei pra me matar, né? E de frente pra onde eu tava tinha um espelho. E naquele espelho eu vi todo o meu rosto roxo, as minhas veias dilatadas. Assim, foi uma cena bem horrível. E na hora que eu vi, veio um pensamento na minha cabeça. Por que você não tenta uma vez, né? Que foi aí que a corda, de alguma forma, não sei como, ela soltou. E ali eu já voltei a respirar normal, né? Já fui me recuperando. E eu peguei e vi como o próprio Deus, porque eu já tinha ouvido falar sobre Deus na igreja, só que eu nunca tinha tido uma experiência assim, né? E nesse momento eu fiz uma oração para Deus, né? De desafio. Eu falei, Deus, já tentei de tudo, com droga, bebida, enfim, com tudo, e nada adiantou. Então, o que me resta é isso. Eu vou começar a ir na igreja, né? E fazer tudo que os pastores, os obreiros me orientar. E se nada mudar, eu vou me matar, porque para mim já não tinha mais solução. No dia seguinte, daí eu fui para a igreja e participei da reunião. E eu já estava muito leve, sabe? Eu me senti leve, já me senti diferente. E eu já estava com essa decisão dentro de mim, da mudança, né? E daí, conforme o tempo foi passando, eu já estava na Força Jovem, uma obreira me convidou, que foi aí, através dos projetos, que eu comecei a me envolver mais com as coisas da igreja, né? E com as coisas de Deus. E aí começou toda a minha mudança, foi aos poucos, e aconteceu. E daí o Espírito Santo eu recebi através de uma fogueira santa, que foi justamente essa fé que a gente está vivendo agora de Elias. Da minha vida, hoje eu posso dizer que realmente eu sou feliz e que se eu soubesse, eu já tinha me entregado há muito tempo para Deus. Ou seja, Esther, o seu testemunho é mais um relato de alguém que partiu para uma decisão, para o ou é ou não é, que inclusive é a FJU Night dessa próxima sexta-feira, que vai ser da João Dias transmitido para todo o Brasil a partir das 11 da noite.
E você que está em meio a tanto sofrimento, eu queria inclusive até ter mais tempo para conversar em mais detalhes com a Esther, mas olha que ponto ela chegou. Ela chegou a tentar o suicídio. Acorda, é claro, foi o próprio Deus dando a ela uma última chance. Ela chegou a se ver morrendo no espelho. Ela chegou a se observar, o rosto ficando roxo, as veias dilatadas. Ela achou que ali era o fim da vida dela. Mas não foi. Como também esse caos que você está vivendo, não é aí que a sua vida vai acabar. Mas, para isso, você tem que fazer como a Esther, como o Jefferson, como a Nathalie, como cada um de nós fizemos. Ou é ou não é. Eles partiram para uma decisão. E essa decisão fez com que cada um deles superarem seus traumas, seus complexos, a depressão que eles viviam, o inferno de vida que eles viveram. Então, ou é ou não é. É uma decisão, é um desafio que, se você aceitá-lo, certamente a sua vida vai mudar. Hoje o Jefferson e a Nathalie estão casados, né? Quanto tempo de casados? 1 ano e meio, pastor. Aí tá em lua de mel ainda, né? Uma transformação completa. Hoje eles estão juntos e nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço também para Esther. Obrigado por ter dado seu depoimento de superação. Então, tem jeito ou não tem, pessoal? Tem jeito. Se essa pessoa... Tem jeito ou não tem, Esther? Com certeza. Então, você que nos acompanha, nós vamos ficando por aqui e é bom que nós vamos finalizar o live com esse desafio. Quer uma vida nova? Você não precisa nem esperar a FJ On Night, é claro. Estamos convocando fortemente para a FJ On Night, que será sexta-feira, né, transmitida para todo o Brasil a partir das 11 horas, lá na João Dias, mas ainda hoje, aqui no Templo de Salomão, na Noite da Alma, a história da sua vida pode já começar a mudar. Tá certo? Ou aqui no Templo de Salomão, ou em uma igreja universal mais próxima da sua casa. Agora nós vamos olhar ali para a câmera do meio e dar um tchau para todos que nos acompanharam. Um forte abraço e lembrando, uma decisão muda tudo. Ou é ou não é. Mas você se ajoelha aqui e fala, tá aqui, meu Deus, eu quero ser como essa terra. Que o Senhor possa edificar uma igreja, a tua obra, através da minha vida. Você vai fazer isso aqui no altar de Deus, que é essa pedra. E aí, curtiu a nossa live de hoje? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Amanhã voltamos com mais uma live topzera pra vocês.